Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você já pensou que as maiores libertações acontecem primeiro no nosso interior? Então, no Salmo 34, Davi fala o seguinte, Salmo 34, no versículo 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. O que Davi ele mostra neste momento, porque Davi ele teve momentos também em que ele precisou de libertação. Nem sempre a libertação está ligada às trevas. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos muitas vezes. Precisamos ser libertos de algemas invisíveis. Precisamos ser libertos de traumas, de dores, de pensamentos destrutivos, autodestrutivos. E esse nível de libertação é a mais profunda que existe. E eu posso provar na palavra de Deus. Mas antes, volte para o Salmo 34 e veja o que o Senhor diz. Clama os justos. Ou seja, eu vou suplicar, eu vou invocar o nome do Senhor no momento de extrema angústia. E ele diz, a boa notícia é que o Senhor escuta e livra. Nós temos o nosso clamor, mas temos a certeza de que ele escuta e nos livra. Ana, a mãe de Samuel, por mais que sempre a gente fale dela, porque é uma experiência incrível, ainda mais que eu estive recentemente ali em Israel, bem em Siló, onde ela derramou o coração diante de Deus, nós lembramos de Ana pela oração que ela fez. Inclusive, naquele lugar está escrito a oração de Ana, bem aonde o tabernáculo ficava e naquele local aonde ficava, assim, aonde Ana pode provavelmente ter orado. Não era exatamente aonde está aquela placa com a oração, mas é naquele local ela derramou o coração dela. Mas eu gostaria de ler com você em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Aqui está dizendo que Ana subia para todos os anos, para as festas, como todo mundo, de onde quer que morasse em Israel, tinha que ir para onde estava o tabernáculo, para oferecer holocaustos ao Senhor, adorar ao Senhor. E Eucana ia todos os anos, Ana acompanhava o seu marido. No entanto, Penina, como todos nós sabemos, a irritava, a provocava. Nessa atmosfera de luto, porque não tinha filho, era estéril, de vergonha, porque naquela sociedade isso era uma grande humilhação, e de angústia pela provocação de Penina, Ana perdeu o fio da meada, como a gente fala. O que é perder o fio da meada? O que é principal? Ela estava no lugar de milagres, ela estava na casa de Deus. Ela estava diante do Senhor que queria ouvi-la. Mas como que Ana estava? Ana estava presa a pensamentos, a ofensas, a tristezas. Ela estava algemada no seu interior. E como eu provo, ela não comia e ela não orava. Está escrito que ela não comia e só chorava. Não está escrito Ana chorava e orava. Não, Ana só chorava e Ana não comia. Ela estava com todos os sinais de uma depressão, uma tristeza profunda em que a pessoa não consegue comer, não consegue fazer o básico, e o básico é orar. Afinal de contas, ela andou até a casa do Senhor, o que não era perto, e ela ali estava para orar. Tudo que Ana fazia, ano após ano, era só chorar. Ana precisava de uma libertação. Esse ano, Deus foi diferente. Tudo estava igual. Era a casa de Deus, Penina continuava a mesma, ela continuava estéril, tudo continuava igual. O que aconteceu de diferente? Que Ana, ela começou a orar. O que aconteceu de diferente? Que ela teve força não para ficar ofendida
com Eli, o sumo sacerdote, quando pensou que ela estivesse bêbada, mas ela teve força para responder para ele com naturalidade: não, eu não estou bêbada, eu estou orando das muitas angústias do meu coração, eu estou derramando diante de Deus. O que aconteceu? Uma libertação. E o Senhor a libertou, o Senhor a livrou de toda a sua angústia. Ana, para ela começar a orar, primeiro ela precisou ser liberta dessa tristeza absurda que ela estava. Peraí, alguma coisa aconteceu na mente dela? Será que Deus falou para Ana: Ana, você está na minha casa. Ana, eu quero ouvir a tua voz. Ana, você não é a única estéril em toda a história, em toda a trajetória do povo de Deus. As 3 matriarcas eram estéreis. Sara, Rebeca, Raquel eram estéreis. E por que você agora, você abandona a fé, você desiste da fé? Será que foi isso que Deus colocou no coração dela e ela, de repente, a luz de Deus trouxe luz para o meio das trevas na sua mente e ela foi liberta? Não sei. Algo aconteceu. Algum pensamento Deus colocou na mente de Ana e ela foi liberta nas emoções e nos pensamentos. Se levantou com determinação, com força e levantou a oração mais linda que alguém poderia orar. Esta oração está registrada em 1 Samuel, ainda no capítulo 1, está escrito que ela começou a orar desta forma. No versículo 10, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, de fato, olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. E ela continuou a orar ao Senhor, dizendo: o Senhor é poderoso, o Senhor é forte, o Senhor pode todas as coisas. E foi uma oração de muita fé, de muita confiança, e assim Ana derramou o seu coração diante de Deus. Enquanto ela orava, um milagre aconteceu. O grande milagre, enquanto ela orava, ela não percebeu. Nada estava diferente. Ela não saiu da casa de Deus grávida. Ela saiu liberta e, sem perceber, o útero, o ovário dela já estava sendo tocado. Nós não podemos ver tudo que Deus faz, mas eu quero te dizer que a partir do momento que você recebe libertação na sua mente, nas suas emoções, o poder de Deus começa a agir na sua vida. Você leu comigo no Salmo 34. Você clama, Deus ouve e te liberta. Essa é a grande libertação. Ele te liberta dos teus pensamentos. Ele te liberta das tuas emoções. Teve uma outra pessoa em João capítulo 5, nem vou abrir a passagem. Ela é muito conhecida. Um homem estava lá em Betânia, e ele estava, no tanque de Betesda, e ele estava ali há 38 anos que ele era paralítico, e todo ano ele ia. Jesus, antes de curá-lo, o libertou. Libertou a sua mente, libertou os seus pensamentos, libertou a sua visão. Por quê? Qual foi a conversa com Jesus? Ele queria ser curado e nunca acontecia. Jesus chega perto dele e faz uma pergunta óbvia: você quer ser curado? Resposta do homem. Ele não disse de imediato: quero ser curado. Mostra o quanto ele estava preso às pessoas, magoado com as pessoas. E ele esperava uma ajuda externa. E ele não estava esperando uma ajuda do céu. Ele estava, na verdade, esperando que alguém o levasse até o tanque. Ah, Senhor, eu estou aqui, nunca acontece comigo, ninguém me leva, ninguém me ajuda. Foi quando Jesus disse: olha, tudo está dentro de você, a fé está dentro de você, a coragem está dentro de você. Então levanta, pega o teu leito e anda. E esse homem, de repente, parou de pensar nas pessoas. Este homem parou de pensar e ter dó de si mesmo. E ele obedeceu Jesus, com fé, com esperança, com determinação, com coragem. Ele levantou, pegou o seu leito e andou. Então hoje, a grande libertação que Deus quer fazer na sua vida: se liberte dos seus pensamentos, se liberte das tuas emoções e de
pensamentos sabotadores, limitantes e de emoções que só te deixam arrastar os pés e não te deixam voar. Voe hoje com o Senhor. E se você quer realmente ser liberto, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não ore por ninguém hoje, ore por você mesmo. Diga: Senhor, eu quero ser liberto para inclusive poder ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos ensina e o Senhor nos ensina a olhar da verdadeira, Senhor, da verdadeira perspectiva, que é a perspectiva do céu. Nós precisamos suplicar e sermos libertos de nós mesmos. Não podemos jogar a culpa em pessoas ou nas trevas, mas olhar para Ti, saber que Tu és o nosso Salvador, nosso Redentor, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que levanta os fracos, que anima aqueles que estão sem nenhum vigor. Por isso, Senhor, eu clamo agora que todo pensamento limitante seja quebrado na mente, que toda emoção que faz os pés se arrastarem, não permita que voa, eu digo, seja quebrada a força dessas emoções destrutivas em nome de Jesus. Que verdadeiramente Cristo nos chamou para a liberdade, verdadeiramente somos livres e não vamos nos colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Cremos no Teu poder de libertação e recebemos essa libertação em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, seja verdadeiramente livre, não deixe de seguir aqui. Como seguir? Às vezes você não está inscrito no canal, então se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com muitos.